Oi, boa noite, são 7h30 da noite, como vai? Vai bem? Estamos começando mais um programa Opinião, 2 de outubro de 2020. E as coisas, como vão? Pois é, o Opinião hoje, mais uma vez, não é? Dá sequência aí à sua rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cuiabá, assim como está ocorrendo em todo o Grupo Gazeta de Comunicação. Opinião, nesta noite, por 1 hora, vai entrevistar a candidata a prefeita pelo PROS, numa coligação junto com o PDT, Rede e também Avante, a Gisela Simona, que você já vê aí no vídeo, que já está aqui conosco. E durante 1 hora, como eu disse, a gente vai estar destrinchando alguns assuntos, como por exemplo, aqui ó, tem aqui em minhas mãos o plano de governo já da Gisela, que vai falar e responder alguns questionamentos de Lorenberg, professor, a quem eu já dou boa noite aqui. Muito bom estar com o senhor de novo. Não, mas é muito bom mesmo. Você não acredita, né? Mas é muito bom mesmo. Eu digo mesmo, meu amigo Paulo. Aprendizado toda noite aqui. Eu digo mesmo, meu amigo Paulo Coelho. Boa noite e um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Lorenberg Alves e eu estaremos aqui então conversando com a Gisela Simona, que eu já cumprimento. Muito bom tê-la também aqui e a gente espera aproveitar bem esse espaço. A honra é toda minha, Paulo Coelho, professor Lorenberg, a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite, né, e que todos que assistem aí a TV Pantanal, sempre é uma grande oportunidade, né, nesse espaço democrático, para que nós possamos apresentar ao eleitor cuiabano, né, as nossas opiniões, o nosso plano de governo, aquilo que nós estamos planejando para Cuiabá. Eu falei aqui, para começar, da coligação que a senhora está. Na sua coligação, a gente pode apontar esses partidos aí, além do PROS, PDT, Rede e Avante. A primeira pergunta deu no jornal A Gazeta, eu queria repercutir com a senhora, até porque a gente vai abordar muito o tema transparência e combate à corrupção aqui, não é? Há alguns dias aqui no site e no Gazeta Digital, deu que uma fala, vazou um áudio aí do Allan Kardec, deputado estadual, que é do PDT, que citou o seu nome numa possível negociação, a gente chama de negociata, quando tem esse naipe, não é? Quando envolve suposta compra de apoio, não é? Envolvendo aí o candidato do Avante, candidato ao Senado do Avante, o Eurides. E eu gostaria que a senhora se manifestasse a respeito sobre aquele áudio, não sei se a senhora ouviu o áudio e a notícia, a senhora viu a notícia. Como que a senhora posiciona, já que ele citou, dando como certo que a senhora já havia, que a sua candidatura já teria feito um acerto, não é, o que deu para entender, e ficou claro isso, né, com o candidato do Avante, e se esse acerto ocorreu e que tipo de acerto foi? Bom, boa noite novamente a todos, né? Primeiro é importante aí o registro, ouvi o áudio sim, né, do deputado estadual Allan Kardec, que é presidente do PDT, né, acredito que é um áudio que quem teve a oportunidade de ouvi-lo, ele falava, né, no que se refere à fala em relação a Gisela, é que o PROS e Gisela já haviam fechado com Euclides Ribeiro. Né? E nós fechamos com o Euclides Ribeiro, nós fechamos hoje, o Avante faz parte da coligação do PROS, tanto no âmbito municipal aqui em Cuiabá, como também na eleição municipal a qual eu estou candidata a prefeita de Cuiabá, e temos aí o Euclides também fechado ao Senado com o PROS em todo o estado de Mato Grosso. O fechamento da minha parte, ele acontece, eu apoio a candidatura de Euclides 700 a senador da República, exatamente porque, como todos ou a maioria sabem, eu fui pré-candidata ao Senado em março deste ano e tive aí toda uma pauta que eu gostaria de discutir e defender junto ao Congresso Nacional. E Euclides Ribeiro hoje é o nome que me representa, é o nome que acolheu as pautas que eu tinha para o Senado da República e é por isso que eu apoio aí a senadora Euclides 700, o nosso próximo senador. E essa possibilidade, antes de passar pelo Lorenberg aqui, da negociação, porque ficou no áudio intrínseco isso, ficou dizendo que amanhã ou na terça-feira, salvo engano, haveria uma conversa até de apoiamento mais de estrutura. Por que eu pergunto isso? Por que eu insisto na pergunta? E queria deixar bem claro na sua resposta, não é? A senhora esteve dando entrevista ao programa Notícia de Frente, também da TV Vila Real, onde a senhora, recentemente, né, admitiu aí que havia realmente essa, aspas, não é, paquera,
aspas minhas, né? De aproximação aí com o Euclides, e que esse apoio seria tanto do ponto de vista da coligação como um todo, mas também de estrutura. E esse termo estrutura foi dito pela senhora. Estrutura, a gente lembra estrutura financeira, estrutura de logística, etc, etc. Queria que a senhora explicasse isso, já que a senhora disse isso lá no Notícia de Frente. O que eu disse, e volto a repetir a todos aqui, é que nós fazemos parte de uma coligação que envolve 4 partidos. Os 4 partidos que mutuamente se autoajudam. Como que nós nos ajudamos? Né? O Euclides, quando ele fecha com o PROS para candidato ao Senado, o candidato a vereador do PROS lá em Alta Floresta, ele precisa ter o santinho do senador Euclides para ele poder fazer campanha. Isso é estrutura, né? O vereador que está lá, ele precisa minimamente aí, muitas vezes, gravar vídeos de apoio ao senador Euclides, isso é estrutura, né? Então, nós estamos falando de algo que é republicano, que é permitido junto à Justiça Eleitoral e que não tem nada de errado. Então, nesse ponto, inclusive a legislação permite, todos serão fiscais disso, com as nossas prestações de contas, o que é estrutura, que é exatamente material gráfico, né? Que é exatamente você, muitas vezes, ter um marketing a favor dos candidatos que você apoia. Financeira, então, passa também para ter essa estrutura, tem parte da questão financeira também, né? Então, eu não tratei financeiro, eu tratei com Euclides, particularmente Gisele, eu posso falar o que eu tratei. O que eu tratei e até hoje trato são propostas para o nosso Estado. Ok. Né? E uma delas que eu gostaria de reforçar aqui é a reforma da Previdência, ao qual eu sou servidora pública, Euclides Ribeiro é contra a reforma da Previdência, é algo que nos impacta bastante junto ao Congresso Nacional e nós temos feito essa força-tarefa, sim, aos candidatos do Senado, aqueles que defendem direitos de todos nós. Ok. Lorenberg Alves, por favor. Candidata, antes de mais nada, a nossa alegria e o prazer e honra de tê-la aqui no nosso bate-papo. E um bate-papo que vai ajudar muito a reflexão do nosso telespectador, até para conhecer melhor as ideias da senhora, as ideias do PROS, do Avante, da Rede e do PDT. Afinal de contas, a senhora representa aqui, nesse exato momento, a coligação de 4 partidos. Exatamente. Por falar em 4 partidos, candidata, o seu plano de governo que foi registrado na Justiça Eleitoral de Mato Grosso tem 23 páginas e 5 eixos. A minha pergunta é, qual foi a contribuição do PDT em um desses eixos? Qual foi a contribuição do Rede em um desses 5 eixos? E qual foi a contribuição do Avante em cada um desses 5 eixos? E qual foi a contribuição do PROS em cada um desses 5 eixos? Certo, perfeito. O professor Lorenberg, ele fala o que é correto. Quando nós formamos uma coligação, deixamos de ser partidos individuais. Agora nós não somos mais PROS, ou PDT, ou Avante, ou a Rede Sustentabilidade. A partir de agora, o nosso nome é aí Mãos Limpas Unidas por Cuiabá. É o nome da nossa coligação. Nós tínhamos aí, principalmente, eu digo, que tinham candidatura própria à prefeitura, o PROS, o PDT, né, que tem o maestro Fabrício, que hoje é o vice da nossa chapa, né, e nós tínhamos aí a Rede Sustentabilidade também, né, com o nome do ex-candidato a governador, Arthur Nogueira, que figurava também como candidato. Essas pessoas que estavam na condição de pré-candidatos, possíveis pré-candidatos a prefeitos, os partidos tinham em si um início ou já iniciado, alguns já mais avançados, outros menos, do seu respectivo plano de governo. Quando nós fechamos essa coligação, nós, na verdade, fizemos aí um trabalho conjunto de pessoas técnicas, dos próprios membros do partido, para poder unir esses planos de governo, né, e somar aquilo que, felizmente, nós tínhamos muitos pontos comuns, principalmente naquilo que se referia à questão da saúde, da educação, essas áreas que são mais estratégicas, né? E temos aí, sim, mas hoje eu digo que o plano já não tem mais nem como identificar o que é de cada um,
porque de fato hoje ele é uma união, né, daquilo que resultou desse entendimento dos 4 partidos que estão aí trabalhando. Então não quer dizer que foi assim, o que já havia do PDT, o que já havia do Avante, foi juntando tudo e montou-se um plano de governo. Quer dizer, cada um, mesmo os que já tinham o seu, também tiveram a oportunidade de discutir os outros. E todos eles, né, nós tivemos aí a oportunidade, né, pelo menos o que nós estávamos trabalhando, e cada partido tem sua característica. O nosso projeto aí, o que nós incorporamos dentro desse plano de governo foi uma discussão de cerca de 6 meses de pré-campanha, onde nós tivemos a oportunidade de ouvir técnicos especialistas em cada uma das áreas, que nos corroboraram aí com o conhecimento, com dados técnicos e estratégicos de suas respectivas áreas, onde nós pudemos, nesse momento, que é um momento pequeno até, eu digo que da coligação para o registro da candidatura, onde que nós temos que protocolar, foi um prazo aí em torno de 10 dias que nós tivemos para fazer essa junção dos planos de governo, né? E agora, nesse período de campanha, é claro e sempre que muitos desses pontos eles vão sendo melhorados na medida que nós vamos fazendo a campanha, conversando com as pessoas, é sempre tempo de agregar. Né? Então, aí, quando nós estudamos o plano de governo, a gente verifica muito um retrato daquilo que nós entendemos que é a realidade hoje, do que precisa ser mudado e já apresentamos algumas soluções para alguns problemas. Candidata, lá na página 6, está lá escrito: programas de remoção da população que esteja ocupando áreas de preservação ambiental, áreas verdes ou de risco, fecham aspas. Isso está lá textualmente na página 6. A minha pergunta é, pegar aquelas pessoas e levar para um outro local, que local será? Qual área da cidade está preparada para receber essas pessoas que serão retiradas de acordo com essa proposta, retirada dali? E qual é o custo disso? Qual que é o valor? E uma terceira questão, junto com essas duas primeiras, de onde virá esse dinheiro? Perfeito. Veja só, de fato, o que nós estamos colocando muito claro no nosso plano de governo como um todo, o que deve e o que não deve ser feito. Isso nós temos muita clareza. Né? Com relação à área de para onde vai, como nós vamos fazer, nós temos, por exemplo, se você verificar na parte de habitação, quando nós falamos da habitação, nós temos aí um projeto de nós mudarmos um pouco como que está reorganizada a nossa cidade com relação a essa especulação imobiliária que nós temos na cidade hoje. Então vejam vocês, para quem anda aqui no centro de Cuiabá, você vê grandes avenidas como a Avenida Miguel Sutil, você vê a Avenida do CPA e várias outras regiões centrais onde você tem áreas urbanas próximas a muitas políticas públicas que nós temos, que estão aí sem qualquer tipo de ocupação, simplesmente com vazios, que para nós é especulação imobiliária. Essas áreas, e o senhor deve ter visto também, que nós vamos implantar o IPTU progressivo, né, que é uma forma exata de dar a finalidade social para as áreas que estão desocupadas na nossa cidade. Por que isso tem que ser feito ao nosso ver? Porque, vejam, quando você começa a fazer empreendimentos imobiliários afastados do centro, onde não existem políticas públicas, você acaba fazendo com que aquele cidadão que hoje, por exemplo, está lá no Jardim São Paulo, lá na região sul de Cuiabá, que ele venha aqui na Getúlio Vargas, que é o Centro de Especialidade Médica, o CEM, né, onde ele tem a especialidade médica, ou seja, você faz um deslocamento gigante, né, e que ele precisa vir aqui. Por que eu estou dizendo isso tudo, professor? Estou dizendo porque são exatamente, né, nessas áreas hoje que não estão ocupadas com a finalidade social que elas deveriam estar, que nós precisamos implantar os próximos empreendimentos urbanos da nossa cidade. Nós precisamos acabar com isso porque hoje isso tem feito com que a cidade cresça de maneira errada, ela cresça de fora para dentro. Hoje nós temos uma situação grave nesse quesito. O cidadão que hoje poderia acordar lá da região sul, como eu dei exemplo aqui, ele poderia acordar às 6 da manhã para chegar até às 8 no trabalho, não. Ele tem que acordar às 4, às 5, em razão da grande distância que ele tem que enfrentar para chegar aqui
no centro da nossa cidade. Então, são situações como essa que nós precisamos resolver. Então, os espaços, eles serão oportunizados na medida que nós dermos a ocupação correta para esses imóveis que estão servindo apenas de especulação imobiliária, para favorecer alguns interesses econômicos e que não estão tendo a finalidade social que ela existe. E é obviamente que dentro, inclusive, de uma política que nós acreditamos, que é sim de humanização, que é sim de dar dignidade ao cidadão, é que nós precisamos ter harmonia entre meio ambiente e a dignidade em que vive o cidadão. Só tem conhecimento da legislação quanto a isso aí, candidata? Porque direito à propriedade, o sujeito tem lá um terreno, desde que ele esteja cuidando direitinho, está limpinho, está cercado, está murado. E a legislação diz o que em relação a isso? O poder público municipal tem o poder de fazer com que ele construa, obrigá-lo a construir? A Constituição da República, né, e eu sou advogada, então eu posso dizer com propriedade isso, ela fala da finalidade social da propriedade. Então, por mais que você seja o proprietário, que você paga os seus impostos por aquela propriedade, você simplesmente não pode ignorar a função maior que ela tem, que é social. Então, nesse sentido, é que aquela área ela tem que ter uma destinação. Né? Nós temos aí, hoje, o que está acontecendo na cidade. Vamos falar de exemplos concretos. Nós temos o contorno leste que está sendo lançado, por exemplo, em que você tem uma situação de que lá você é quase no meio ali, você não tem hoje nenhuma ação de políticas públicas ao redor daquilo. Quando você leva uma via para lá, você movimenta a cidade para lá e automaticamente naquela região começa a se faltar coisas. Falta-se a saúde, falta escolas, falta creche, falta uma série de situações. Então, dentro desse contexto, é que nós enfatizamos que há essa possibilidade sim, e por isso nós falamos de criar o IPTU progressivo, porque isso depende de lei municipal, para que a gente possa criar um tipo de imposto que quando você deixa de dar a finalidade social, você vai pagando o imposto mais caro. Então, automaticamente, você faz com que aquele cidadão que só segura um terreno, que ele dê essa finalidade. Ou ele constrói, ou ele vende, ou ele dá uma destinação específica para o imóvel. Candidata, voltando para a questão anterior, candidata, que a senhora estava respondendo às minhas perguntas e a pergunta do Paulo, faltaram duas perguntas que diz respeito, tudo isso, a remoção de um grupo de pessoas para um outro local, isso demanda um custo. Tem um custo. Da onde vai sair esse dinheiro para cobrir esse custo? Perfeito. Então, o dinheiro nós vamos fazer no eixo 1 da nossa campanha, do nosso plano de governo que serviu, que nós vamos fazer surgir, que é o combate implacável à corrupção. Nós temos analisado muitos números da Prefeitura de Cuiabá e nós temos avaliado que a Prefeitura tem um problema aí de eficiência na gestão, ou de falta de eficiência na gestão. Infelizmente, nós temos sim contratos superfaturados, nós temos contratos que não geram a finalidade para a qual ela existe, né? Nós podemos aí apontar primeiramente aqueles que a própria polícia já detectou e a justiça está investigando, que são na área de saúde. Né, o município acaba comprando mal, né, e aí isso acaba gerando um gasto excessivo. Né? Quando nós falamos isso, quer dizer, nós falamos aqui o exemplo da saúde, eu poderia citar a questão dos semáforos inteligentes, né, e várias outras situações. Então, nós acreditamos que a maior fonte de receita nossa, hoje no município, será o combate à corrupção. E o que é interessante nós analisarmos nos números também? De que hoje a maior receita do município, ela não é de impostos, né? Que poderia se dizer, essa é de arrecadação de impostos ou alguma coisa. São de transferências, horas da União, do Estado, que é a maior receita hoje do município de Cuiabá, né? E que nós temos sim, dentro do governo federal, possibilidades de ter auxílio nessa questão de habitação. Né? Então, a fonte é combate à corrupção desse recurso, onde nós acreditamos que vai sobrar dinheiro de onde está tendo hoje desperdício, desvio, né? E também aí de transferências, sim, com projetos, né? Porque nós teremos aí uma assessoria muito forte na elaboração de projetos para o governo federal, onde é uma fonte segura, desde que você faça bons projetos, seja na área de educação, na área da saúde, da educação, é onde nós temos aí um caminho, sim, com bastante oportunidade junto ao governo federal. Candidato, ainda nessa mesma esteira, mas mudando daquele espaço que é especulação financeira para um outro espaço,
que são os imóveis. Lá na página 4 do programa da senhora está escrito exatamente isso. Diminuir em 50% o número de imóveis locados pela prefeitura, utilizando prédios de outros entes e construindo novos prédios. Está na página 4. A minha pergunta é exatamente 3 perguntinhas. Quantos imóveis estão locados hoje pela prefeitura? A segunda questão, quais são os planos de ações que vai fazer com que haja um convênio com o Estado ou com a federação? Terceiro item, essas obras, construção de novos prédios, para evitar a locação, vai sair da onde esse dinheiro para construir esses novos prédios? Então, por que nós, é interessante e muito boa pergunta, né? Por que nós colocamos em reduzir 50% das locações aqui na cidade de Cuiabá? Veja bem, nós temos uma situação, que nós conseguimos extrair, e aí eu digo conseguimos extrair, porque a questão da transparência hoje, ela não é tão simples de você, o portal Transparência não é algo tão simples de você buscar informações. Você tem, mas algumas você tem que fazer cruzamento de planilhas para que você compreenda exatamente tudo que está lá. Nós temos aí mais de 20 prédios locados hoje da prefeitura. O que nós temos clareza é de que alguns valores, né, de que se paga de aluguel, ele acaba ficando mais caro. Eu vou te dar um exemplo, né, que é a questão da Secretaria de Saúde. Né? Nós temos aí um antigo prédio que é possível ter uma reforma e se voltar para lá, que é um espaço adequado, né? E hoje se paga, e eu não vou conseguir lembrar agora de cabeça o número exato que se paga de aluguel, mas nos nossos cálculos você sempre acaba tendo uma redução, né? Em pouco tempo, né, aquilo se paga. Né? Então, o exemplo mais claro que eu tenho é aqui de memória a Secretaria Municipal de Saúde. Lá que hoje, funciona também a Procuradoria do Estado, que funciona a Procuradoria, mas que é um prédio ali na Miguel Sutil, né? Que tem um prédio bonito e tudo mais, que merece todos os órgãos públicos estarem assim bem situados, mas o antigo prédio da Secretaria de Saúde, né, ali na região do Porto, ali na Central, ela também é um prédio adequado que precisa sim de uma reforma e que cabe ali todo o corpo humano da secretaria. Então, são situações que o tempo faz com que se paga, né? E nós precisamos otimizar esses recursos. Mas só tem, porque para a gente ter uma noção exata, você tem valores de algum desses imóveis do aluguel? Não, eu não vou conseguir lembrar. Para a gente entender que realmente, ó, isso aqui, se economizar aqui, vai poder construir aqui. Sim, o que eu tenho condições de, nesse momento, dizer é que nós temos, sim, uma economia ao nós usarmos os prédios que são atuais do município de Cuiabá. E uma outra situação também, quando o professor Lorenberg, ele fala da questão dos prédios do Estado, né? E nós temos aí a possibilidade de fazer essas parcerias, né? Que são, na verdade, os convênios ou termos de cooperação técnica que são realizados entre Estado e Prefeitura, até porque nós temos a situação, por exemplo, da saúde, né? Em que você tem essa questão da gestão plena e tudo mais, e que são responsabilidade de todos os entes, seja do município, do Estado, da União. E dentro desse contexto de que todos são responsáveis, você tem amparo legal para ter essa sessão. Não vejo nenhum obstáculo nisso se nós tivéssemos uma situação de maior interação hoje entre o governo municipal e o governo estadual. Né? Situações hoje de conflito que fazem com que os entes não se entendam e acabam prejudicando as pessoas. Ok. Foram as 3 respondidas dessa Não, vez? falta uma. Falta Mas, uma. de todo modo, há um custo nisso. Há um dinheiro a ser gasto. Pode ocorrer que a prefeitura não tenha o terreno para ser construído essa obra. Ora, então tem 2 custos aí, a compra do terreno e a construção dessa mesma obra. De onde sairá esse dinheiro, candidato? Muito difícil não ter o terreno, né? Nós temos sim espaço em Cuiabá para as construções próprias, né? E de novo, o dinheiro ele virá exatamente da economia que nós faremos com o combate à corrupção. Quero aqui dizer uma coisa importante com relação a essa questão do combate à corrupção,
né, que hoje, quando nós falamos aí, e está muito claro para mim, talvez nessa semana está muito fresco na minha memória, talvez pelos últimos acontecimentos, né, inclusive de ter afastamento de secretário de saúde, da prefeitura e etc., né, está muito claro para mim, e algo que as pessoas têm me perguntado muito nas ruas, por exemplo, com relação à questão da saúde, né, onde a construção, né, a conclusão da construção do novo HMC era uma esperança para muitos cuiabanos de que os problemas da saúde estariam resolvidos, né? E em razão exatamente dessa forma de comprar, né? Você hoje não tem um sistema de compra eficiente da prefeitura, ela paga mal, ela paga atrasado, então os próprios preços da prefeitura, quando você compara o preço pago por um particular e o preço pago pelo poder público municipal, ele acaba sendo mais alto, exatamente porque o fornecedor, numa cautela de receber, já coloca esse preço mais alto. Então nós precisamos resgatar essa credibilidade do pagamento da prefeitura para que a gente consiga, professor Lorenberg, fazer economia. Pagar barato, ou melhor, pagar o preço justo nos produtos, isso vai fazer com que certeza sobre para que a gente possa investir. A candidata Gisela Simona do PROS, candidata a prefeita por Cuiabá, está aqui conosco, conversando ao vivo no programa Opinião. Ô, candidata, o também candidato atual prefeito e candidato à reeleição, ele está tentando impugnar a candidatura dele, está tentando impugnar a sua candidatura, alegando que houve irregularidade aí na saída da senhora do PROCON, no afastamento, não é? E que depois do prazo, a senhora já teria usado também da estrutura do PROCON, fazendo reuniões. E a coligação do atual prefeito, candidato à reeleição, quer a sua impugnação, a impugnação da sua candidatura. Como que a senhora se defende dessa posição? Na verdade, eu vejo aí com uma tentativa de uso indevido até da justiça eleitoral para você criar fato político, né? Porque vejam aí, é público e notório, né, que eu estou aí exonerada do meu cargo da superintendência do PROCON desde março desse ano, quando eu havia me afastado, inclusive, para me candidatar ao Senado da República. Já havia pedido exoneração do cargo, né? Não mais participei de nenhuma reunião, seja como superintendente, seja como presidente do CONDECOM, que é o órgão que alegam que eu não desincompatibilizei. Pelo contrário, a minha última reunião com o presidente do CONDECOM, e isso está em ata, foi no dia 18 de dezembro de 2019. Então, nós temos documentos para isso, nós temos muitos tranquilos, né? E nós não vamos cair aí nesse jogo, né, de tentativa de nos desestabilizar. Pelo contrário, a gente está nas ruas, sim, conversando com as pessoas, estamos aí online, né? Em razão da pandemia, nós estamos tendo que nos reinventar nessa campanha, porque nós encontramos o cidadão e muitas vezes a gente não sabe se pega na mão, né, se dá o famoso soquinho, se dá um abraço, exatamente com os cuidados que nós precisamos ter. Então, realmente é uma campanha diferenciada, mas nós estamos bastante felizes aí com a forma como o eleitor tem nos recepcionado, tem nos encontrado nas ruas e dado apoio à nossa campanha. Como será, a senhora citou aí a situação da saúde, não é? E até nessa semana houve o registro aí de uma operação policial junto à Secretaria de Saúde, mas especialmente ao secretário de Saúde, Antônio Poças, não é? O afastando. Como será, se a senhora eleita for, a escalação, não é? A montagem do seu staff, especialmente nessa pasta tão delicada que é da saúde? São critérios técnicos, a gente vê que tem PDT, tem Rede, tem Avante, esse pessoal que ajuda a eleger vai pedir também para ajudar a governar. Quais serão os seus critérios? Então, há um consenso do grupo em que nós precisamos fazer, na grande maioria desse governo, uma gestão técnica, né? Principalmente em pastas como a que você disse, que é a saúde. É uma pasta que você não tem como trabalhar de forma política. A saúde hoje, ao meu ver, é o principal problema da cidade de Cuiabá.
e nós precisamos ter um trabalho técnico, sério, que de fato faça mudanças significativas para o cidadão que está lá na ponta. Né? Então eu vejo aí, inclusive desde o pensar, né, da saúde hoje, porque hoje os gestores, ultimamente, não é hoje só, os gestores têm pensado na saúde muito em quantidade de hospitais, em quantidade de leitos, em fazer cirurgia, e nós temos uma estratégia diferente para melhorar a saúde de Cuiabá, que é você avançar e investir exatamente na atenção primária da saúde. Nós precisamos investir em prevenção. Né, nós vamos investir muito aí nos agentes comunitários de saúde, né, a saúde da família precisa funcionar, vamos construir, sim, PSF. Quantos, né, senhor acha que pelo menos 4. Né? Nós temos aí primeiro que terminar alguns que já iniciaram, né, no Jardim Imperial, no Passaredo, ali... nós temos ali o Jockey, né, que nós precisamos, na verdade, concluir esses que já começaram, né, e precisamos, sim, investir na saúde da família. Nós precisamos, sim, fazer um diagnóstico correto da nossa sociedade, da nossa comunidade, né, para que a gente possa fazer esse trabalho de prevenção e evitar chegar lá na cirurgia. Mas também na cirurgia, que nós sabemos que hoje a fila existe, a fila é grande, nós precisamos, sim, e temos uma proposta para que no primeiro ano a gente consiga zerar essa fila. E zerar essa fila significa exatamente obedecer à ordem. Nós acreditamos que tem que parar de politicagem na política e você na saúde, perdão, e você ser atendido porque é amigo de vereador, porque é conhecido de secretário. Você precisa respeitar essa fila e, respeitando ela, em um ano nós conseguimos concluir, zerar a fila, e dali para frente nós entendemos também, pelo estudo que fizemos, que nós teremos aí uma cirurgia, por exemplo, eletiva, realizada no prazo máximo de 40 dias do pedido do cidadão. Ok. Candidata, pulando da página 6, depois eu fui para a página aqui, 4, agora eu vou lá para a página 18. Peraí que eu vou achar. Na página 18 está lá um item que me chamou a atenção. Até porque Cuiabá já não é mais a cidade verde que todos nós gostaríamos que fosse, ou que continuasse a ser. Lá tem plantar 1 milhão de árvores na cidade e mais 1 milhão de espécimes nas margens dos rios Cochipó, Cuiabá e córregos. Está na página, tudo isso na página 18. São duas perguntinhas que eu tenho com relação a esse item. A primeira, o horto florestal irá oferecer as mudas desejadas para alcançar esse número de 1 milhão de árvores? Se não for o horto florestal, de quem a prefeita Gisela Simona vai buscar essas mudas? Trata-se aqui de 2 milhões de mudas, que não é fácil. E qual é o planejamento já construído pela coligação para fazer tudo isso aqui? Perfeito. Então vejam que a nossa preocupação aí, como disse o professor Lorenberg, é de fato resgatar, na medida do possível, o nosso título de cidade verde, né? E para isso nós precisamos sim de arborização. Nunca tanto quanto nos últimos dias, né, com o calor que nós estamos sofrendo, né, as pessoas lembraram aí da importância das árvores, de ter uma sombra, né, e muitos acabaram aí cortando, né, às vezes da calçada, enfim, do seu jardim, e isso tem feito com que nós tenhamos essa diminuição das árvores, além de várias outras causas que geraram essa ausência de árvores na nossa cidade. Né? E plantas indevidas também, né? Que muitos, inclusive as redes sociais, têm trazido bastante esse debate de plantação de palmeiras, enfim, árvores que não geram a sombra, enfim. Esse plano que nós apresentamos, né, ele é o início de um trabalho, né, de arborizar a nossa cidade. Veja que nessa mesma página, professor, que o senhor mencionou, ele fala, inclusive, de uma parceria que nós queremos fazer, né, com aí, tanto com associações que nós sabemos e que trabalham com a doação de plantas, não só locais, né, mas de todo o estado de Mato Grosso, como também nós temos aí hoje exatamente a questão do horto. Nós não temos esse levantamento, se o horto terá condições de nos fornecer esse 1 milhão. Nós sabemos o nosso objetivo, nós temos
formas e propostas alternativas de buscar essas mudas, né? E sempre com um estudo, exatamente, nós não queremos fazer essa plantação aleatória, né? Sem um critério correto de que tipos de mudas, por isso que nós falamos das espécies aí que precisam ser buscadas corretamente para que sejam plantadas, mas nós precisamos e queremos fazer isso com aquilo que já temos, seja do município, via horto, seja daquilo que o Estado pode nos auxiliar, e temos uma parceria aí com o próprio empresariado que nós colocamos aí, que podem sim ceder essas árvores ao poder público para que nós possamos fazer esse plantio da forma adequada. Eu imagino que a senhora tenha tido acesso às informações quanto à atual gestão no que diz respeito à aplicação de recursos de combate à Covid. Veio o recurso do governo federal e não foi pouco, não é? E eu gostaria de saber se a senhora tem informações, buscou pelo menos informações para saber como foi aplicado esse dinheiro, já que o dinheiro, em tese, seria para, na prática, criar UTIs novas, investir inclusive em equipamentos, etc, etc, etc. Qual a avaliação que a senhora tem dessa gestão específica quanto aos gastos no combate à Covid? Então, foi muito ruim. Como você disse, o governo federal fez a sua parte no que significava de enviar esse recurso à nossa cidade para que fosse investido, seja na prevenção, que poderia ter sido feito a testagem do cidadão para não colapsar a saúde como colapsou num determinado momento, para a construção de novos leitos. Não foram construídos novos leitos. O que nós tivemos, na verdade, foi um reajustamento, quer dizer, se travou as cirurgias eletivas, pararam de fazer, se transformaram em leitos aí de Covid, né? E não se tiveram novos leitos, né? Isso são causas que geraram ao colapso que nós tivemos na nossa saúde, e foi muito falho no quesito prevenção. Prevenção porque quem precisou ir a uma unidade de saúde, inclusive para poder receber as primeiras orientações, de fazer uma testagem, né? Você via que não tinha critério sequer de separação das pessoas, de um atendimento mais agilizado, né? Nós tivemos aí, mesmo durante esse período, superfaturamento que nós vimos com drones e outros investimentos desnecessários, enquanto muitos cuiabanos, muitos cidadãos padeciam, ora doentes, ora morrendo, né? É um período que, de fato, vai ficar marcado na história, né, como um período de má gestão, como um período aí em que nós não tivemos a assistência do poder público que deveria ter, com dinheiro em caixa, né, que em alguns momentos, inclusive, foi devolvido aí ao governo federal. Candidata, lá na página 23, fala exatamente de implantar academias de ginástica na melhor idade em toda a cidade. Está na página 23, eu tenho duas perguntinhas a respeito disso. A primeira, quais seriam esses espaços da cidade apropriadas para essas academias? E uma segunda questão, o PROS realizou um estudo anterior e a senhora apresentou à coligação um estudo para implantar essas academias. E uma terceira e última, de novo, eu pergunto, de onde virá a grana, o dinheiro para bancar estas academias? Então, vejam que hoje nós temos aí as academias, inclusive um projeto que, por iniciativa de algumas associações não lucrativas, hoje, inclusive, existem parcerias na nossa cidade de Cuiabá para a sua implantação, né? Eu dou exemplo do Rotary Club, que é uma entidade não lucrativa que tem feito muitas parcerias com o governo do estado, com municípios do estado todo de Mato Grosso, que tem feito a implantação dessas academias. O que nós não fizemos estudo com relação exatamente à questão que você trata aí, que acredito que é essa pergunta, no que se refere a exatamente os locais exatos mapeados, já que terão essas academias. É claro que nós temos que ter aí espaços, sim, de lazer ou de atividade física.
O estudo que nós fizemos, e esse eu te garanto, foi com, inclusive, conversas e estudos com professores da área de educação física, né, e que eles falam dos benefícios dessa academia ao ar livre e dessa facilitação de acesso que é para o cidadão, inclusive da melhor idade aí para o uso dessas academias. Não será algo aleatório, do tipo, vamos colocar lá a academia. Primeiro que nós temos aí, antes dessa proposta dessa página, nós temos aí de levar espaço de lazer para os bairros aí da nossa cidade de Cuiabá. Vejam que nós tivemos aí, durante essa gestão, muitos parques inaugurados, algumas praças inauguradas, mas na periferia de Cuiabá, nos bairros de Cuiabá, há uma reclamação muito grande de falta de local de lazer para as nossas crianças, para os nossos jovens e até os nossos idosos, em que a cada dia cresce mais o número na nossa cidade. E as academias ao ar livre, elas proporcionam essa oportunidade para quem não tem condições de pagar uma academia, para não sabe como realizar o seu exercício, para fazê-lo. E o que nós queremos fazer além de ter essa academia? Nós queremos ter um profissional de educação física em horários que a população saberá que ele estará ali de forma permanente, orientando a fazer o seu exercício de forma correta, né? E isso poderá ser feito tanto com recursos próprios, na medida que nós tenhamos, de novo, combate à corrupção, é possível sobrar dinheiro em caixa, né? Como nós temos aí, dentro das nossas formas, uma forma de gestar, de ter mais recurso financeiro, é que a gente possa ter uma dívida ativa mais, que realmente cobre os impostos do município. Combate à nós corrupção, temos aí o combate à corrupção, né? Impostos que são do município, como o próprio IPTU, né? Que na verdade você tem aí muitas vezes o não pagamento, a não cobrança, a não inscrição em dívida ativa, tudo isso são créditos que a prefeitura pode ter e fazer gerar para o pagamento desse espaço de lazer, desse espaço de vida saudável que nós precisamos ter na nossa cidade. Como a atenção à mulher está inserido no seu plano de governo que está aqui em minhas mãos? O que a senhora destaca de mais importante? E as mulheres que são vítimas de violência, enfim, discute-se muito isso nos últimos dias aqui em Cuiabá, inclusive. Vejam, nós temos aí um dos nossos pilares do nosso programa de governo é exatamente uma política pública de valorização da mulher. E essa política pública de valorização da mulher, ela inicia exatamente aí com o fato de nós termos um orçamento voltado a essa política pública. Porque nós temos, às vezes, alguns gestores que eles criam, por exemplo, a Secretaria da Mulher e falam que a mulher tem espaço na gestão. Mas quando você olha um PPA, quando você olha um PTA, né, que é exatamente onde estão ali assegurado o recurso financeiro para investir nessa política, não existe. Então, nós queremos ter um orçamento específico para o trabalho da mulher. Queremos ter aqui em Cuiabá o Hospital da Mulher. Não é só um hospital materno, mas é um hospital da mulher. Por quê? Hoje a mulher corresponde a 54% da nossa população de Cuiabá e merece políticas públicas apropriadas aí para ela, que vão desde a situação, sim, que envolve a maternidade ou a necessidade de ter um ginecologista, né? Mas você tem, por exemplo, o câncer de mama, que hoje é a segunda doença que mais mata mulheres no Brasil e que precisa, sim, ter uma política pública voltada para isso, né? Como esse hospital, para nós, é um hospital que vai tratar dessa mulher que foi vítima da violência doméstica, seja do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da violência física sofrida, né? Nós precisamos desse espaço, né? E até pelo fato de ser mulher. Quero um olhar voltado aí para aquilo que hoje é uma bandeira e é uma necessidade para que as mulheres possam aí garantir os seus espaços dentro da nossa sociedade, que é exatamente o quê? De você poder aí ter creche para as nossas crianças. Nós temos um déficit aí de mais de 11 mil vagas de creches hoje em Cuiabá, né? Nós não temos uma creche hoje que atende aquelas mães trabalhadoras que trabalham durante a noite. Hoje nós sabemos que a mulher, em muitos casos, hoje ela é a chefe de família ou ela ajuda no sustento da família. E nós temos, por exemplo, Paulo, mulheres feirantes, né? Que muitas já me disseram, olha, eu tenho aí que sair às 4 da manhã
para ir à feira trabalhar e eu não tenho onde deixar o meu filho. Então essa mulher precisa sim de um horário de creche diferenciado. Então nós teremos uma rotatividade na creche das nossas crianças 24 horas. Como que a senhora, a questão da mulher, eu vou fazer uma pergunta aqui que a senhora vai entender da melhor forma possível. A senhora se autodenomina em termos de cor, que raça? Há quem diga, Gisele Simona é mulher, negra, e por isso olhará de forma diferente para a comunidade negra, a população negra, que muitas vezes é colocada à margem, não é? Primeiro que você respondesse como o senhor se autodenomina e qual vai ser o seu raio de ação nesse sentido para que essas pessoas, as chamadas negras. Então, sou uma mulher negra com muito orgulho, né, que já venci muitos problemas de preconceito e de discriminação na nossa sociedade, né, e por isso a gente vem aí dentro do nosso plano de governo trazendo também uma política de igualdade racial, onde nós possamos aí ter o conselho, o fortalecimento do Conselho de Igualdade Racial, né, e nós possamos de fato, primeiro nós precisamos exatamente descobrir e ter dados reais, porque hoje você tem dados do IBGE que são mais gerais com relação à população negra na nossa cidade, mas nós precisamos ter um diagnóstico correto dessa população negra da nossa cidade, feita por município, para que nós possamos ter as políticas públicas necessárias aí para a população Sistema negra. de cotas, só concorda? Concordo com o sistema de cotas, sim, na medida que ele venha para aí recuperar, né, dar aí essa quebra histórica, muitas vezes, que nós temos de perda na nossa sociedade. Né? Eu digo aqui um exemplo, né, que hoje nós estamos vivendo na política, né, de que há pouco tempo a imprensa divulgou, né, que nós temos aí uma candidatura no Brasil hoje, na sua grande maioria, pela primeira vez na história, com o maior número de mulheres e negros participando da política, aí concorrendo a um cargo eletivo. Né? Então isso é resultado da política de cotas, que na verdade não é ser mais do que ninguém, é buscar essa igualdade. Muito bem, Nuremberg. Candidata, o plano de governo da senhora também fala de um hospital veterinário. Esse hospital veterinário de atendimento aos animais de pessoas carentes para a realização de cirurgias, castrações e atendimento ambulatório. Eu tenho 3 perguntinhas a respeito deste item. Qual é o custo de uma obra destinada ao hospital veterinário? E se o PROS já realizou um planejamento ou um plano de ações para realizar essa obra? E, de novo, eu pergunto, de onde sairá esse dinheiro? Eu vou pedir para o senhor acelerar, porque temos 5 minutinhos para encerrar o programa. Ok. Então, o hospital veterinário é uma necessidade hoje na nossa cidade. Né? Nós temos aí muitos animais abandonados ainda na nossa cidade. Temos também aquelas pessoas que têm a vontade de adotar esse animal, mas que por receio de não ter como mantê-lo, como tratá-lo, né, acabam aí não adotando esse animal. Então nós queremos sim ter uma política pública de incentivo a essas pessoas que não têm condições econômicas para que possam ter um local para tratar do seu animal e que nós possamos tirar esses animais da rua. Nós precisamos fazer isso, né, em prol desses animais que hoje, inclusive, para muitos são seus filhos, são seus entes queridos e que precisam ser política pública do nosso município. Né? Existe recurso para isso no combate à corrupção. Eu não canso de dizer isso porque nós temos sim noção do que está sendo hoje desviado desses recursos e que nós queremos transformar. O que hoje vai pelo ralo, o que hoje caracteriza desvio, nós queremos trazer para políticas públicas que de fato atendam a todas as nossas necessidades enquanto cidadãos. Dá tempo para falar rapidinho aqui, candidata, sobre a educação. A senhora falou aí da situação das creches, não é? Mas aí, de forma mais abrangente, de forma resumida, eu queria que a senhora dissesse alguma coisa do seu plano de governo, como está contido aqui o fator educação. A educação, nós temos 2 eixos principais.
Uma que é modernizar a nossa escola. Nós precisamos de tecnologia, né? A pandemia nos mostrou aí o quanto nós perdemos de não ter hoje uma modernização das nossas escolas. E nós precisamos corrigir o principal problema, que é o quê? O índice da avaliação dos nossos alunos hoje não é bom. Esses indicadores não são bons. Então, nós precisamos tornar a nossa escola mais atrativa. Nós precisamos fazer com que a nossa criança, com que o nosso jovem, ele de fato sinta vontade de ir à escola, que ele tenha uma escola que de fato é atrativa, quando eu digo tenha infraestrutura. Nossas escolas hoje, na sua grande maioria, estão sucateadas, estão inapropriadas para um ensino que de fato dê um resultado positivo. Então, vamos trabalhar muito nessa infraestrutura física das escolas e vamos investir em modernizar, em tecnologia para a nossa educação, tanto para os nossos alunos como para os nossos professores. Reformar os prédios novos, os prédios que estão... Os prédios que já existem, precisamos reformar. Queremos a escola integral, pelo menos uma em cada região de Cuiabá, né? E para isso nós precisamos adaptar o prédio das nossas escolas para escolas aí integrais. E aquelas que, mesmo não sendo integral, hoje precisam de reforma, elas terão que passar por esse processo aí, que sem dúvida nenhuma vai fazer com que a nossa escola seja mais atrativa para os alunos e melhorar os indicadores da educação no nosso município. Pois bem, essa Gisela Simona, candidata a prefeita de Cuiabá, tem muita coisa para falar. O plano de governo dela é esse aqui. Eu gostaria, candidata, que nas suas considerações finais, só tem um minuto para fazê-las, não é? E falar aí, se tiver alguma rede social, para que as pessoas possam ter acesso a esse plano de governo aqui, que conforme o Lorenberg mencionou alguns fatores aqui, mas tem muito mais que as pessoas possam acessar. Sim, eu quero aqui agradecer primeiro ao professor Lorenberg, ao Paulo Coelho, a toda a equipe da TV Pantanal por essa oportunidade, por esse espaço democrático de nós falarmos um pouco mais das nossas propostas, né? Convido a você, eleitor cuiabano, que acesse Gisela Simona Oficial, seja no Instagram, no Facebook, né? Que conheça aí mais a nossa proposta em todas as áreas. Como disse o professor, nós temos aí vários eixos de atuação que é importante que você conheça e decida que no dia 15 de novembro, de fato, aqueles que têm a melhor proposta para Cuiabá, né? Propostas que são execuíveis, sim, propostas que são reais. Nós não temos aqui nada mirabolante de construir uma nova Cuiabá. Nós queremos que você, cidadão que ama Cuiabá, como eu amo, que se sinta bem atendido pelo poder público, que pague seus impostos e entenda que aquilo que você está exigindo de contrapartida na saúde, na educação, no transporte público, é seu direito tê-lo. E nós precisamos ter esses serviços feitos de forma eficiente, com uma gestão equilibrada e que esteja de mãos limpas, para que de fato você possa ter acesso a tudo que é seu. E no dia 15, vota em 90, Gisela Prefeita e Maestro Fabrício, nosso vice-prefeito aqui da cidade de Cuiabá. Meu abraço a todos vocês. Ok, muito obrigado. Gisela Simona, candidata a prefeita de Cuiabá pelo PROS, que tem como aliados nos partidos PDT, Rede e Avante. Gisela Simona, conosco aqui. Lorenberg, até segunda-feira, meu caro. Até segunda-feira, meu amigo Paulo. Muito obrigado, candidata. E até segunda-feira, amigo telespectador. Quando, aliás, estaremos entrevistando aqui mais um candidato, o Gilberto Lopes, do PSOL. Aguarde e a gente espera contar com você mais uma vez aqui na TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Muito obrigado por você ter estado com a gente até agora, acompanhando mais essa entrevista aqui, desta vez com Gisela Simona. Valeu? Um bom fim de semana saudável, produtivo e abençoado por Deus. Fica bem, fica com Deus também e até segunda.